bem-vindos a mais uma edição do Family Business Talks. Como parte da nossa jornada para aprofundar as complexidades dos negócios familiares, temos o prazer de receber hoje Vítor e Vanessa José. Vítor é o fundador e líder do Grupo Conceito, uma empresa portuguesa de destaque especializada em contabilidade, fiscalidade e recursos humanos. A Conceito, com mais de 40 anos de experiência e uma equipa de mais de 370 profissionais, serve uma ampla gama de clientes em Portugal e internacionalmente. Juntamente com o mesmo está Vanessa José, membro da segunda geração, que assumiu responsabilidades de liderança, particularmente nas áreas de finanças e controle de gestão. Juntos estão a navegar no complexo processo de sucessão, garantindo que o legado e os valores da empresa perdurem por gerações. Juntem-se a nós enquanto exploramos as nuances dos negócios familiares e da sucessão com os nossos convidados. Bem-vindos, Vítor e Vanessa, e obrigada por partilharem as vossas experiências connosco. Seguindo então para a primeira pergunta, Vítor, para os nossos ouvintes, pode partilhar brevemente a sua trajetória e a história da Conceito? A história da Conceito é uma história que tem 42 anos. Começou em 1982 entre mim e o meu irmão. Começámos do zero e começámos em Almada. Posteriormente, considerámos que tínhamos que dar o pulo para Lisboa como centro de negócios. Viemos para Lisboa. Em 1998, demos aquilo que nós chamamos o passo significativo da Conceito. Nessa altura era eu e o meu irmão. A segunda geração ainda não estava na empresa. E foi na altura que adquirimos por trespasse um negócio que a Ernst & Young tinha no âmbito dos serviços de outsourcing, contabilidade, processamento de salários, apoio à gestão. Essa situação projetou-nos para dimensões completamente diferentes. Passámos a ter clientes internacionais, passámos a ter uma carteira que a Ernst & Young nos passou dos clientes que tinha e dos profissionais que tinha. Foi realmente o grande lançamento da Conceito. A Conceito continuou a crescer. Nessa altura teria uns 50 colaboradores, que já era significativo. E há 20 anos também decidimos que tínhamos que dar o pulo para o Porto. Então, juntamente com um parceiro local, constituímos a Conceito Norte. A Conceito Norte está no Porto. Neste momento tenho é a maior empresa, com certeza, do âmbito da atividade do Porto. Tem 40 profissionais e tem sido bem sucedida. Mais recentemente, há 10 anos, fomos para a região, para a zona oeste, e adquirimos um escritório na Malveira. Também o escritório na Malveira está a correr bem, tem 30 profissionais, enfim, e estamos bem representados. Também temos um escritório na Madeira, no Funchal, um pequeno escritório. Enfim, no âmbito de todo a Conceito e do Grupo Conceito, e como foi referido, temos cerca de 400 profissionais, são 370, 380, é um bocadinho difícil, porque agora entraram 20 estagiários, que daqui por um ano já não são estagiários, já são profissionais. A Conceito tem sido uma empresa bem sucedida, tem crescido sempre, tem proporcionado boas condições aos seus colaboradores, tem tido resultados. É uma empresa que este ano, 2024, no seu grupo vai se aproximar dos 20 milhões de vendas e 4 milhões, acima dos 4 milhões de resultados, porque assim tem sido bem sucedida. No âmbito do processo de sucessão, que se iniciou há cerca de 6 anos, foi entendido, e foi um processo que começou a ser desenvolvido por mim e pelo meu irmão, e foi entendido nessa altura que seria mais conveniente, em vez de haver 2 ramos, que era o meu ramo e o ramo do meu irmão. Eu tenho 2 filhos que estão no Conceito. O meu irmão tem 2 filhas, tem 2 filhos também, que já estavam na Conceito. Entendeu-se que, possivelmente, para a segunda geração, que 4 seria demais. E então, foi nesta linha de pensamento que eu acabei por, em conversas com o Carlos, Carlos é o meu irmão, entendermos que seria melhor ficar eu apenas com a Conceito total
e os meus filhos, que já lá estavam, ficarem eles a dar continuidade aos negócios. Tem corrido bem. Eu, pessoalmente, sou contabilista certificado, sou revisor oficial de contas. Também é a minha área, é esta área da contabilidade, do apoio à gestão, da auditoria. Eu sempre estive nesta área, porque, conseguinte, estou enquadrado. Os meus filhos também estão enquadrados. Eu estou muito agradado com o sucesso da Conceito e com a evolução que a Conceito tem e está no futuro. Que bom. E agora, Vanessa, se podia partilhar um bocadinho da sua trajetória, bem como a evolução do seu envolvimento dentro da empresa familiar. Sim, olha, eu comecei, o meu primeiro emprego foi fora da Conceito, portanto não foi, portanto eu como o meu irmão nunca quisemos iniciar logo no projeto, portanto eu comecei em auditoria, numa empresa multinacional, portanto estive por lá 5 anos, depois achei que era a altura de mudar, fui curiosamente para uma empresa familiar que não a mim, mas fui para uma empresa familiar mais pequena, que também não tem nada a ver com a área de que eu sou, da área financeira, estive lá sensivelmente 2 anos, depois achei que era o momento de finalmente ingressar no projeto. Tendo uma orientação financeira, mas não fazendo concretamente o serviço que é o âncora da Conceito, que é a contabilidade, achei que seria interessante começar o meu projeto na Conceito pela contabilidade. Portanto, ingressei em equipas de contabilidade, estive por lá uns 4, 5 anos e depois fui para a área onde eu me sinto mais orientada, que é a área financeira. Portanto, e neste momento, a par com o meu irmão e com o meu pai, já estamos a fazer a gestão conjuntamente os três, da Conceito. E Vítor, quando se trata de decisões importantes na empresa, como é que equilibra o seu instinto como fundador com a necessidade de considerar também as novas ideias da geração mais jovem agora? A geração mais jovem, que são os meus filhos que lá estão, já conhecem bem o Conceito. Eles cresceram com o Conceito. Quando a Conceito foi constituída, a Vanessa era muito pequenina e o Pedro ainda não tinha nascido. Porque acompanharam toda a evolução do Conceito. A Conceito foi sempre um projeto que se falava sempre em casa. Os valores da Conceito começaram logo a ser transmitidos. Por conseguinte, passar de geração, neste caso, foi fácil, porque os valores que eles comungam são os valores também que a primeira geração possuía. E ainda não estariam no Conceito e já eram ouvidos. Mesmo estando noutras atividades, já eram ouvidos. Passaram sempre a ser ouvidos, porque é muito fácil esta situação de os ouvir, de estar atento ao que eles dizem, e eles estão atentos àquilo que eu também, à minha experiência e à história que é Conceito. Há aqui um processo que eu diria, as coisas nunca são perfeitas, mas é quase perfeito. Natural. E Vanessa, pode partilhar um exemplo de uma nova prática ou estratégia que introduziu no Grupo Conceito para modernizar as operações ou impulsionar o crescimento? Quão difícil foi vender a ideia ao fundador? Sim. Pai? Olha, Constança, os projetos e desafios que têm vindo a ser implementados por nós, nós temos uma visão muito parecida, muito semelhante, apesar de sermos pessoas diferentes, temos uma visão muito semelhante do que é que entendemos que é o futuro da Conceito. Se eu tiver que eleger assim uma iniciativa, foi talvez se calhar o teletrabalho depois do Covid, em que eu e o meu irmão conseguimos vender ao meu pai, que de facto era importante, para além do teletrabalho que se fez quando estávamos no Covid, e aí era imposto, que era muito importante manter esta prática, porque de facto era uma tendência que ia acontecer. E não foi difícil, porque o meu pai tem uma visão muito abrangente e às vezes até é mais evoluído e mais flexível, por assim, do que algumas pessoas mais novas do que ele. Portanto, eu acho que foi fácil de vender ao meu pai, porque ele é muito sensato e sabe ouvir. Portanto, não foi difícil de vender e, de facto, implementámos. E se não tivéssemos implementado, não estaríamos a acompanhar o mercado. Portanto... Uma nota. O teletrabalho na Conceito começou antes do Covid. Sim. Foi antes do Covid. Sim, mas implementado uma prática já havia, abrangente e utilizada por toda a gente, depois foi nessa altura. COVID, mas antes do Covid já tínhamos a possibilidade das pessoas ficarem 2 dias em casa em trabalho remoto. Tínhamos condições para efeito. Vítor, olhando para trás, quais diria que foram os principais e mais importantes incutir na cultura da empresa do Conceito? Os princípios mais importantes. A Conceito
sempre teve, e é esse um dos pilares dela, grandes princípios éticos e de humildade. Eu penso que a humildade faz muita falta, é muito importante no relacionamento com os clientes, no relacionamento com os nossos colegas, com os nossos colaboradores. Acho que a situação da humildade é e ética, é um dos valores que nós cultivamos, de forma a ter bom ambiente de trabalho e nos sentirmos bem relacionados com o mundo exterior, com os colegas e com os nossos clientes. Vanessa, quais são os aspectos da cultura e dos valores do Grupo Conceito ressoam mais consigo e como é que pretende manter esses valores vivos à medida que assume mais responsabilidades? Olha, é difícil eleger quais é que são, porque são todos. Porque, na verdade, era um bocadinho como o meu pai dizia, os princípios que a Conceito tem vêm dele e do meu tio, que nos foram transmitidos por via da educação. Portanto, é difícil dizer assim, identificar um. Portanto, na prática são todos. Portanto, é o princípio do trabalho, do compromisso, da exigência, da humildade, porque é verdade, temos que saber estar. E da proximidade também. Portanto, tudo isto nos foi transmitido pelo meu pai e pela minha mãe. E claro que naturalmente está presente no Conceito porque são pelas pessoas, as empresas são a imagem dos seus líderes, portanto isto foi-nos passado em casa e foi transposto para a organização. Como é que eu pretendo manter? É um bocadinho que nós falamos muito é pelo exemplo. Portanto, eu não posso querer que hajam princípios, que hajam condutas na minha organização se eu não os sigo e se eu não os demonstro. Portanto, eu acho que vem muito por aqui, pelo exemplo que sempre tivemos e pelo exemplo que damos. Portanto, eu e o meu irmão pautamos-nos muito pelos princípios porque é a nossa imagem, são os nossos princípios. Vítor, os negócios familiares muitas vezes carregam o legado e a reputação do fundador. Qual a importância do legado para si e como imagina transmiti-lo às gerações futuras? O legado está a ser transmitido e não foi transmitido assim por impulso, tem sido a ser transmitido. Começou a ser transmitido há 6 anos, mais concretamente há 6 anos, quando a Vanessa e o Pedro entraram mais na gestão, e é um processo, eu não diria lento, mas é um processo que se vai consolidando. Neste momento acho que o processo até já está bem consolidado, mas eu ainda continuo a fazer parte do ativo da Conceito. Temos que ser muito exemplares, e isso estou sempre a transmitir a eles, porque assim, nós não podemos exigir nada que a gente não faça. Nós estamos lá sempre. Cumprimos rigorosamente os horários, não mais que os horários. As pessoas estão em teletrabalho, nós nunca estamos em teletrabalho, porque fazemos lá falta na empresa. Porque assim, há um conjunto de circunstâncias que, pelo exemplo, acho que é muito importante. Vanessa, na sua opinião, quais são os principais desafios que a empresa enfrenta ao dar continuidade ao legado estabelecido pelo seu pai, enquanto também abraça a inovação? Olha, falando assim muito, muito direto, é não estragar o que foi feito, porque foi bem feito. E é continuar também um bocadinho o testemunho que eles nos passaram, que sempre foram pessoas inovadoras, sempre tentaram inovar e diversificar. E no fundo é manter esta postura do conseguir preservar o que está bem feito e ao mesmo tempo de estar atento ao que é necessário adaptar e inovar, porque as empresas não podem ser estáticas, têm que continuar a adaptar-se à realidade e dentro do possível serem as pioneiras. Portanto, é um bocadinho isto, é manter o que está bem feito e continuar a inovar o que é possível inovar e melhorar. Ok. Vítor, a Conceito está agora a passar pelo seu primeiro processo de sucessão, como já referimos aqui, da primeira para a segunda geração. Como soube que era o momento certo? O que é que o levou a iniciar este processo? Qual foi, assim, a chave para perceber que era o momento de passar o legado aos seus filhos? O momento certo nunca é porque a gente acordou de manhã e pensa, olha, agora é o momento certo. É o momento que nós consideramos que já tinham a experiência, a maturidade também, já tinham os conhecimentos e tinham a formação cultural suficiente para poderem assumir o comando da empresa. Porque é um conjunto
de princípios e de valores que foram reconhecidos e, acima de tudo, a vontade e o empenhamento que eles tinham em dar continuidade. Podiam subir esta panóplia toda de atributos, mas não ter vontade. E houve, da parte deles, sempre uma vontade muito grande de dar continuidade. Isso é o mais importante. Ok. Vanessa, considerando que o planeamento da sucessão está em curso, como está a preparar-se a si mesma e à empresa também para as futuras mudanças, particularmente tendo em conta as expectativas dos colaboradores e dos vossos clientes também? O processo de sucessão é um processo orgânico, portanto, ele está vivo e está a acontecer. E felizmente que está a acontecer e é um processo muito natural. Portanto, nós literalmente partilhamos o gabinete com o meu pai, portanto, estamos os três. E esta é a melhor forma que nós temos também de aprender e absorver toda a experiência que o meu pai tem para dar e que tem muito para dar e temos muito para aprender. Portanto, esta é a melhor forma de nós observarmos o que é o mais correto e o que é melhor para o conceito. Naturalmente que depois também temos outras experiências, não é? Vamos observando o mercado, vamos estando atentos às tendências que está de fora, mas é um processo que eu diria que é contínuo, continua. E por nós está ótimo, assim. A partilha da gestão é muito saudável. E relativamente às expectativas dos colaboradores e clientes, como é que... Como tem sido muito natural, não existe uma expectativa, imaginamos nós, claro, na nossa humildade, porque quer dizer, nós estamos na cabeça das nossas pessoas, nem dos nossos clientes, o processo tem sido muito gradual e muito natural. Portanto, não há aqui uma surpresa, não há aqui uma mudança, portanto, é algo que vai acontecendo naturalmente. Portanto, eu não imagino que haja qualquer tipo de confusão, de ansiedade, de insegurança. Nós sentimos as pessoas estáveis e seguras e os nossos clientes também. Ao longo deste processo tem sido, não temos sentido nenhum contratempo, nenhuma ansiedade, nenhuma insegurança. Porque foi uma continuidade. Sim, é um processo contínuo que está a acontecer. À medida que nos aproximamos do final da nossa conversa, gostaríamos de fazer uma pergunta final a cada um de vocês. Primeiro ao Vítor, o fundador. Que conselho daria aos fundadores de negócios familiares que estão a começar a considerar o planeamento de sucessão, especialmente se trabalham de perto com membros da família? Eu penso que não há receitas propriamente para essa situação, mas o conselho que eu daria pela nossa experiência é estarem atentos se a segunda geração pretende continuar ou não pretende continuar. Eu conheço situações em que a segunda geração não está interessada. Porque uma das situações é estar atento. Terem a formação cultural e idónea para poder assumir e também esperar algum tempo, dar algum tempo, porque isto é um processo que não pode ser transmitido, a não ser que haja um problema de saúde ou de doença, qualquer coisa, não é para transmitir assim imediatamente, é um processo para ser consolidado. Essa situação da consolidação, dar algum tempo que as coisas ocorram, acho que é muito importante para não haver atritos, entre clientes, entre colaboradores, por conseguinte era um problema de estar atento e manter a empresa ter um conjunto de valores que se assegura que depois a segunda geração lhe dá continuidade. Por conseguinte, tem que haver da parte da transmissão da sucessão, haver este conjunto de observações. Caso contrário, é melhor se calhar vender a empresa. Porque pode haver uma perda de valor se não houver esta conjugação de princípios que a segunda geração vai dar continuidade aos negócios que pretende e está preparada. Acha por isso importante que a segunda geração seja desde cedo incluída no processo da empresa, nos valores da mesma? Claro, tem que estar. Se a segunda geração cair de paraquedas, seguramente que a probabilidade de correr mal é elevada. Não vou dizer que corre mal. Agora, a probabilidade de correr mal é muito elevada. Agora, noutra vertente, Vanessa, que conselho daria a outros membros da próxima geração que se preparam para assumir posições de liderança nos negócios familiares? Sim. A primeira pergunta que a pessoa deve fazer a ela própria é se é mesmo aquilo que ela quer. Ou seja, não tomar a decisão, é quase como um casamento, não tomar a decisão por não querer ferir expectativas de alguém, porque é esperado isso da pessoa, porque
porque é de facto um compromisso para a vida. Quando nós assumimos esta responsabilidade, tem que ser genuíno, tem que haver uma preocupação, um interesse genuíno pelo projeto, porque se não houver, não vai correr bem. Outra é, não tenham pressa. Tipo, o processo não deve ser acelerado, a não ser que de facto haja alguma coisa que o acelere. Deve ser um processo ponderado, deve levar o tempo que tiver que levar, porque depois depende de cada empresa. Há empresas que se calhar são 3 anos, há outras que podem ser 5 anos. Não existe uma fórmula secreta. Depende da circunstância de cada organização. Depois absorvam ao máximo a experiência e todo o conhecimento que os vossos pais, que a geração anterior vos possa dar, porque de facto é muito valiosa. Nós devemos aprender com os outros. Saibam impor-se sem se impor. Portanto, é um bocadinho saber criar a sua própria identidade sem ter que se impor. Isso não é necessário. E não queiram ser uma cópia dos anteriores. Portanto, sejam vocês próprios, fiéis ao que são, e genuinamente encontrem a vossa forma de estar e vou dizer impor, mas não de uma forma negativa, de impor a sua presença, mas sejam genuínos. Não vale a pena querermos copiar a pessoa que está de cima, a referência ao líder, os verdadeiros líderes que foram os anteriores. Vão construindo a vossa personalidade, a vossa identidade com base no que vocês são. Eu acho que é assim que tem que ser. Boa, muito obrigada. À medida que concluímos a conversa de hoje em Family Business Talks, agradecemos aos nossos convidados por partilhar o vosso conhecimento e experiências e esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto nós. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada. Muito obrigado a nós pela oportunidade também. Obrigada.